Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Assim está escrito na palavra de Deus. Eu vou estar lendo, os irmãos ouçam e acompanhem pelos olhos, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, amado Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela oportunidade, Senhor, em aqui estarmos em tua presença. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, abre neste momento, meu Deus, a porta dos céus, abre a porta da palavra, desenrola o rolo, meu Pai, alimenta, meu Deus, o céu, a minha alma, a alma da igreja, dos ouvintes, daqueles que estão perto, aqueles que estão longe, meu Deus, de todos aqueles que ouvirem esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, adentrar em cada coração com o teu poder, porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Ó poderoso Deus, Jeová, manifesta a tua glória, Senhor, nos abençoa, nos alimenta pelo poder da tua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome do teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, igreja. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos da sua palavra mais uma vez. E graças a Deus por essa mensagem que o Senhor nos concede. Tenho certeza que Deus, que conhece todas as nossas necessidades, Ele já abriu aqui a sua boca, por intermédio da palavra, da Santa Bíblia, que fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Tenho certeza que o seu Espírito Santo há de nos utilizar para que assim nós possamos estar transmitindo a mensagem, não a nossa mensagem, mas a mensagem de Deus a cada coração
nesse momento, tenha certeza disso. E aqui neste capítulo de número 3, quando Paulo ele escreve aos Colossenses, né, nós sabemos que Paulo ele tinha um amor muito grande, né, pelas almas, né, pela igreja, não pelas paredes, mas por aqueles que frequentavam ali os templos, as congregações. E por que Paulo ele tinha um amor muito grande? Porque nós vemos, né, pelas suas cartas, né, o sofrimento, né, que foi falado do sofrimento de Cristo, né, o que Cristo ele passou aqui na palavra inicial, né, quando ele estava diante de Pilatos ali, que Pilatos ali bateu, né, em Jesus, ali Jesus sofreu na mão de Pilatos, né, ali ele foi despido, foi tirado as suas vestes, né, para ele ser açoitado, porque todos aqueles que eram açoitados tinham que tirar suas vestes, né, batiam ali na pessoa despida, e depois, né, de tudo isso, de ele ser despido, ainda colocaram ali sobre Jesus a coroa de espinho, colocaram ali aquela veste de púrpura, né, depois ali esbofetearam Jesus, né, bateram ainda em Jesus, enfim, né, escarneceram de Jesus, né, de todas as formas, e Jesus ali calado. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz para nós que ele também, ele foi o imitador de Cristo, e como ele foi imitador de Cristo, ele diz para que nós também venhamos ser imitador de Cristo, como ele também foi. E veja, meus amados e queridos irmãos, né, que Paulo ele sofreu de uma forma tão grande, né, de uma forma assim, que até a gente explicar é difícil. E por que Paulo ele sofreu? Porque todos aqueles, né, que faz a obra de Deus, né, que faz a vontade de Deus, ele paga um preço. Imagina você, para você sentar na igreja, ocupar um lugar nessa cadeira, né, só de assistir o culto, de estar na presença de Deus, você tem um preço a pagar. Você paga um preço, não paga um preço para mim, mas é um preço que você paga da luz contra as trevas. O inimigo ele vai se levantar contra a tua vida, por quê? Porque você está na casa de Deus, porque você está ocupando um lugar, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E a partir do momento, né, que você começa a ouvir a palavra de Deus, as coisas da tua vida ela vai começar a mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela tem o poder para mudar a nossa vida, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, como diz em Hebreus aqui no capítulo 4, no verso 12, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Então a palavra de Deus ela é extremamente poderosa. A palavra de Deus ela muda a vida do homem. Então veja bem, por isso que há uma luta, né? Há um preço a ser pago quando nós emprestamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. E veja que Paulo, ele por amor, né, as almas, por amor à obra de Deus, né, por amor ao chamado de Deus na sua vida, o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer, né, aqui um pouquinho mais atrás, ele diz que, né, ai dele se ele não pregasse a palavra de Deus, né, porque ele falou que foi imposto o ministério da palavra sobre a sua vida. Então ele se preocupava muito, e por esse amor, né, em pregar a palavra, ensinar, falar, né, porque aqueles que pregam, eles pregam a palavra de Deus, eles falam aquilo que Deus manda, eles ensinam a palavra de Deus. E veja bem, meus irmãos, né, que quando nós falamos em pregar e ensinar a palavra de Deus, isso aqui é muito interessante, por quê? Né, porque tem gente, hoje a gente observa que todos que estão hoje pregando a palavra de Deus, uma grande parte das pessoas não estão fazendo a obra de Deus por amor, mas estão procurando fazer por interesse. E é diferente quando nós fazemos a obra de Deus por amor e quando nós fazemos por interesse. Porque quando a gente faz a obra de Deus por amor, a gente paga um grande preço em fazer a obra de Deus por amor. Eu olho, quando nós falamos acerca de João Batista, por exemplo, né, o chamado que João ele tinha, o próprio Jesus ele diz que dos nascidos de mulher, nenhum homem nessa terra foi maior que João Batista. Porém a Bíblia diz que João Batista, o próprio Jesus fala que ele não fez nenhum milagre,
mas ele foi ali tido, né, pelo próprio Deus, ali encarnado por o próprio Jesus Cristo. Ele foi ali tido como um dos maiores homens na face da terra. Por quê? Porque ele foi o precursor, ele foi aquele que abriu o caminho para que Jesus pudesse ali fazer o seu ministério nessa terra. E o que eu quero dizer? Que João Batista, ele não pregava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Talvez você veio aqui nessa noite, né, para dizer: eu quero ir na igreja porque eu quero que Deus, ele fala aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Deus está vendo que eu preciso dessa bênção, dessa vitória. Peraí, mas para você tomar posse dessa bênção, para você tomar posse dessa vitória, Deus, ele precisa te dar as coordenadas, Deus precisa te instruir, Deus precisa que você entre no querer dele, Deus precisa que você entre no caminho, Deus precisa que você abandone algumas coisas, Deus precisa que você renuncie a algumas coisas. Então primeiro você precisa ouvir aquilo que Deus tem para você, e que você ouça aquilo que Deus tem, guarde no teu coração, abra o teu coração, faça a vontade de Deus, renuncie o teu pecado, para que a tua vontade, então, talvez Deus venha na hora certa assim realizar. Não pensa que Deus dá aquilo que nós queremos de mão beijada, tudo tem um preço, e o preço que Deus, ele mais exige, que ele mais cobra, é a renúncia. E aí eu pergunto: nós estamos dispostos a renunciar? Olha a situação de João Batista. João Batista, a Bíblia diz para nós que ele viveu no deserto. A sua veste era como se fosse com pelo, né, de camelo. Ele não vivia na luxúria. A sua comida não era banquete, mas ele comia, ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Eram os pratos de João Batista e a sua vestimenta. A palavra de Deus mostra para nós que ele foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, desde o ventre. Ele foi cheio da presença de Deus. As pessoas, em ouvir o seu próprio nome, quando diz que o nome dele seria João, as pessoas ficaram atônitos, perplexos, dizendo: que homem é esse? João vai crescendo cheio do Espírito, vai crescendo com sabedoria, vai crescendo com o poder de Deus, vai aprendendo que ele morava no deserto, ele vai aprendendo com Deus, ele vai aprendendo com Jesus. Tem muitas pessoas que questionam a questão de estar no deserto. Tem gente que repreende, que fala: não fala em deserto para mim. Mas deixa eu te falar uma coisa, que deserto é escola de crente. É no deserto que nós nos enchemos, por favor, preste atenção aqui. É no deserto que nós nos enchemos da presença de Deus. É no deserto que nós aprendemos, louvado seja Deus, obedecer, ouvir a voz de Deus. É no deserto que Deus nos batiza com o Espírito Santo. É no deserto que nós aprendemos a conhecer a Deus, a ouvir a voz de Deus, a depender de Deus. Meus irmãos, porque quando nós estamos no meio do povo, é fácil a gente comentar com um, com o outro, uma coisa ou outra acontece aqui ou ali, não às vezes o agir de Deus, mas o agir das pessoas. Mas eu quero dizer para você que a melhor coisa na nossa vida é estarmos no deserto, porque Deus, ele não nos deixa sozinho. Nós vemos que o povo dele caminhou 40 anos pelo deserto. Deus não deixou faltar pão, Deus não deixou faltar comida, Deus não deixou faltar carne, Deus não deixou faltar água. As vestes não envelheciam, os seus sapatos não rasgavam. Deus cuidou daquele povo pela noite, com aquela coluna de fogo de dia, com aquela nuvem de glória. A presença de Deus é 24 horas sobre o seu povo. Eu pergunto: será que você está disposto a pagar o preço no deserto da vida que Deus tem te colocado? Deus me livre, não é? A gente fala assim: Deus me livre de deserto. Mas João Batista, a obra que ele iniciou foi no deserto da Judéia. Fazer a obra no deserto, quantas pessoas ajudavam ele? Ele tinha grupo do quê? Grupo de coral, grupo de mocidade, grupo de varões, grupo de senhoras. Ele tinha instrumentistas, ele tinha ministros na sua retaguarda.
Quantos estavam ajudando João Batista no deserto para pregar a palavra de Deus? Apenas ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apenas as revelações de Deus a ele foi o suficiente. Aí a gente olha para nós hoje, nós temos tudo. E o que impede que façamos a obra de Deus? Nós queremos que Deus nos utilize, nós queremos que Deus use a nossa vida, só que a obra que nós vamos fazer, nós queremos colocar na mão de outro. Eu já tive essa experiência, no início da minha fé, nós gostávamos de fazer a obra, mas sempre eu queria ter alguém do meu lado para pregar, para orar por revelação, e Deus queria me usar. Chegou um dia que Deus tirou todo mundo do meu redor, Deus tirou um daqui, outro dali, ficou só eu e minha esposa. Aí agora eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a obra. E fomos começar a fazer, tocar a trombeta. Quando a gente menos espera, Deus estava usando a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida, mas por que nós não dispomos? Queremos dar para outro aquilo que Deus tem para nós. Então o que Deus tem para a tua vida é para a tua vida. O que Deus tinha para João Batista era para João Batista, não tinha ninguém com ele, ele estava sozinho, ele estava como homem sozinho, mas o poder, a força, a sabedoria estava com ele, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali todo o tempo, junto com ele. Louvado é o nome do Senhor. E João Batista, ele fez uma obra tão grande, tão interessante, que se nós formos falar, nós vamos ficar aqui muito tempo falando acerca. E tudo que João ele pregava, João dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele vai pregar, ele vai anunciar a palavra dizendo acerca do arrependimento. E quando fala acerca de arrependimento, meus irmãos, quando nós falamos em arrepender, nós começamos a pensar. Quando nós falamos em arrependimento, nós começamos a pensar. E nós começamos a olhar o pêndulo da balança, os pratos da balança. Será que aqui, nós colocando aqui vai melhorar, ou se nós tirarmos daqui vai melhorar? Porque quando fala em arrepender, nós precisamos olhar para o nosso coração, lembrar dos nossos atos, lembrar dos nossos pecados, lembrar das nossas obras, daquilo que nós mais amamos. Por exemplo, eu pergunto: o que você mais ama na tua vida? Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu amo a vaidade. Então você precisa se arrepender da vaidade para você servir a Jesus. Você precisa ser simples. Ué, mas eu preciso me arrepender? Precisa. O que você mais ama? Eu amo fumar, eu amo beber, isso para mim é tudo. Você precisa se arrepender. Pastor, mas isso não é bom para mim, eu já acostumei, isso faz parte da minha vida, eu tenho que tomar aqueles 2 dedinhos antes do almoço, porque senão eu não como. Você precisa se arrepender, Jesus te liberta. Pastor, eu gosto de viver desse jeito, um dia eu estou com um dia eu estou com o outro, eu gosto de viver na prostituição, eu tenho prazer, eu gosto de viver no adultério, eu tenho minha mulher, eu tenho meu marido, mas eu não consigo relacionar só com um. Você precisa se arrepender. Não adianta, não tem como servir Jesus dessa maneira. Nós precisamos arrepender de tudo aquilo que traz prazer para a nossa carne e viver em novidade de vida na presença de Cristo. Servir a Jesus é renunciar ao mundo. Nós não podemos servir a Jesus e servir o mundo ao mesmo tempo. Nós estamos sendo enganados, nós estamos perdendo tempo na casa de Deus. Se você tem desejo de morar no céu, peça para Deus, para Ele te limpar. Peça para Deus tirar o desejo pecaminoso, peça para Ele te libertar, peça para Ele te fazer um novo homem, peça para Ele te fazer uma nova mulher, porque é impossível servir a Jesus e servir o mundo. Olha o apóstolo Paulo aqui, entrando no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 aqui da carta aos Colossenses, Paulo ele começa dizendo aos irmãos, a mim, a você, a igreja, aos ouvintes, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
O que é ressuscitar? É ser batizado, é matar o velho homem, é sepultar o velho homem e agora ressuscitar o novo homem, não mais para mim, não mais para o mundo, mas para Deus. É ser agora filho de Deus, é ser guiado agora pelo Espírito Santo de Deus, é viver para fazer a vontade de Deus. Então ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, se já agora é um novo homem, é uma nova mulher, o que nós temos que fazer agora? Ele diz: buscar. Pastor, eu pergunto, o que você veio fazer aqui hoje? Pastor, eu vim buscar o quê? Uma bênção, eu vim buscar uma vitória, eu vim buscar um milagre. Então Paulo diz aqui: se é que já ressuscitastes com Cristo, ele diz: buscai as coisas que são de cima. Não é de cima do telhado, da laje, não é de cima da casa. Buscai as coisas que são de cima da onde? Onde Cristo está assentado à destra, à direita de Deus. O novo homem, a nova mulher. O teu desejo, a tua busca contínua tem que ser das coisas de cima. Eu pergunto, o que nós estamos buscando? Você veio buscar o que aqui hoje? Você veio buscar revestimento, você veio buscar poder, você veio buscar autoridade, você veio buscar batismo com o Espírito Santo, você veio buscar os dons do Espírito Santo, você veio buscar conhecimento, você veio buscar ser cheio da presença de Deus. Então você veio buscar o que é certo, então você veio para o lugar certo, porque eu tenho certeza que Deus, Ele está aqui, Deus, Ele se agrada e Deus quer te conceder tudo isso. Ah, pastor, mas na verdade as coisas espirituais para mim a princípio não tem tanta urgência. Eu estou precisando de um homem, eu estou precisando de uma mulher, eu estou precisando de uma nova chave, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de milagre, eu estou precisando de vitória. Espera aí, meus irmãos, isso é sinal que nós não fomos ressuscitados com Cristo. Ué, pastor, mas e as coisas carnais, as coisas terrenas, eu não preciso? Meus irmãos, a palavra de Deus fala para nós, lá no capítulo 6, do verso 25 para frente do Evangelho de Mateus, Jesus ele fala acerca das aves do céu, que elas não plantam, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, todavia Deus as alimenta. O Senhor fala do lírio, que os lírios tão lindos, as suas vestimentas. Jesus diz que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como os lírios. Jesus ele diz que os gentios, eles procuram, eles buscam todas essas coisas, mas ele diz: mas vós que são meus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas eu vos acrescentarei. Você está entendendo o mistério como que é? Se nós já ressuscitamos com Cristo, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, buscar as coisas de Deus. Pastor, mas a minha carne, ela está inflamada, a minha carne está acesa, eu não estou suportando. Suporta, porque Deus conhece a tua dor, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece as tuas limitações, o teu sofrimento, e Ele não permite nada na tua vida que você não possa suportar. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que nós somos barro, e todavia se nós nos quebrarmos na mão dEle, Ele tem o poder de nos amassar e fazer de nós um novo vaso para a glória do seu santo nome. Quem crê na palavra de Deus, adore e exalte a Ele nessa noite em nome de Jesus.
Calamassúbria, surimicanta, labracheia. Paulo, ele fala a mesma coisa que Jesus, ele fala: buscai as coisas de cima, buscai as coisas do céu, buscai as coisas, que coisa? Revestimento, poder, unção, autoridade, dons de Deus, conhecimento de Deus. Busca um relacionamento com Deus, lance as tuas inquietações, as tuas ansiedades, rasga o teu coração na presença do Senhor, exponha diante de Deus todas as tuas necessidades. Adore a Deus com todas as suas forças, com todo o teu coração, ame a Ele. Ele continua dizendo no verso 2, eu posso perguntar para os irmãos de igreja: no que vocês pensam diariamente? No que vocês estão pensando? Ai, pastor, eu estou pensando na política, eu estou pensando na crise do mundo, eu estou pensando na alimentação, eu estou pensando nos meus desejos mais íntimos, nos meus desejos carnais. Ah, pastor, eu estou pensando no meu emprego. Espera aí. Mas Paulo, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, no verso 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você está vendo a diferença da gente ser um crente novo, um crente que acabou de nascer, do que o crente velho, do que o velho homem? O velho homem, ele só vai buscar as coisas da terra. O velho homem só vai pensar nas coisas da terra. Mas o novo homem que ressuscitou, ele vai buscar as coisas de Deus, as coisas de cima, e o pensamento dele vai ser nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Quantos crentes estão desesperados, preocupados, pensando no amanhã, pensando no mês que vem, no ano que vem? Quantos crentes estão pensando daqui 10 anos, pensando na aposentadoria quando ele tiver 70 anos? Ele nem sabe se vai estar vivo, se Jesus já voltou ou não, mas ele está preocupado. Está caindo o cabelo, está branqueando. Por que você está? É muita preocupação. Eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Será que Deus, meus irmãos, fiquem em paz, fique tranquilo. As aves do céu, elas não plantam, o Senhor alimenta. Os lírios, eles não têm dinheiro, eles não têm sabedoria, mas Deus veste eles. A palavra de Deus não fala para nós que o Senhor, Ele diz que nós temos mais valor do que as aves, do que os lírios? Ou nós não cremos que Jesus, Ele pode sustentar a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa família? Jesus, Ele pode. Então, eu digo: não preocupeis o teu coração, não se preocupe com as coisas do amanhã, não se preocupe com as coisas vindouras. Aquieta o teu coração, se dedique em buscar a Deus, se dedique em ser cheio da presença de Deus, se dedique a ser como Ana, como a Bíblia fala aqui em Lucas, no início desse evangelho, que Ana, ali já na sua velhice, ela vivia na casa de Deus noite e dia, orando e jejuando. Sabe o que é isso? Isso é pensar em Deus, isso é buscar as coisas de Deus, isso é querer ser cheia da presença de Deus até transbordar. Meus irmãos, Deus, Ele tem muito para dar para nós. Deus, Ele tem glória, Deus, Ele tem poder, Deus tem unção, Deus tem virtude, né? As jarras de Deus, as botijas de Deus, a reserva de Deus tem abundância, está derramando. Só que Deus, Ele não está vendo vaso, os vasos estão emborcados, os vasos precisam se desemborcar, eles precisam abrir a sua boca para Deus derramar, porque os vasos estão emborcados, estão virados para a boca para a terra, estão comendo só terra, suas coisas da terra. Eles precisam desemborcar e abrir a sua boca para o alto, para que Deus possa derramar a sua unção, o teu poder, a sua virtude, a sua glória, para que nós possamos ser cheios da sua presença. Será que você crê, você tem desejo? Começa a adorar, começa a glorificar esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso que está aqui em nosso meio.
Cabra calamandeira, surimicanta, labassurianda, labracheia. Sabe por que ele diz dessa maneira? Que nós devemos buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. Sabe por quê? Ele explica no verso de número 3, do capítulo 3 de Colossenses. Olha o que ele diz para nós. Por que nós precisamos buscar e pensar nas coisas de cima? No verso 3 ele diz: porque já estáis mortos. Você já viu uma pessoa morta que está no esquife, que está ali dentro do caixão? Uma pessoa que fora sepultada, que está no túmulo. Você já viu essa pessoa ter algum tipo de desejo? Você já viu, por exemplo, a prostituta, que outrora aqui na terra fora prostituta, se prostituiu com tudo, e fora morta, está na sepultura, na cova. Você vê aquela prostituta agora, que era uma prostituta, que está morta, você vê ela se levantar do túmulo e sair por aí prostituindo? Não existe. Você já viu um idólatra, que outrora fora idólatra, morreu, foi para o túmulo? Você viu ele se levantar e sair praticando idolatria, fazendo as coisas que ele fazia antes? Você já viu um alcoólatra cheio do Zé Pilintra, que fora morto, está na cova, na sepultura? Você já viu ele sair de lá de dentro e andar pelos bares por aí bebendo? Você já viu um mentiroso que mentia a vida toda, foi sepultado, sair do túmulo e sair por aí mentindo, contando piada? Não. Sabe por quê? Porque estão mortos. Porque estão mortos. Por que eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes? Por quê? Porque primeiro, eu fui liberto. Porque segundo, eu fui morto para esse mundo. Agora a vida que eu levo, não levo a vida que eu queria, mas Cristo, Ele vive em mim. E Cristo que me direciona segundo a sua vontade. Você que aqui está, você que é homem de Deus, mulher de Deus, sabe por que você não pode fazer o que você fazia mais? Sabe por quê? Porque você foi liberto. Sabe por quê? Porque você foi morto, você foi sepultado. Paulo está dizendo aqui no verso 3, porque já estáis mortos. Por isso que agora nós estamos mortos, agora a nossa vida é outra, agora nós buscamos as coisas do céu, agora nós pensamos nas coisas do céu, porque nós já estamos mortos. Ele continua: e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está entendendo o mistério? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, por isso que nós somos mortos. A nossa vida está escondida. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo o mistério, meus irmãos? A diferença? Agora hoje a gente observa, hoje está cheio de gente, é crente, está no carnaval, é carnaval gospel. Hoje está cheio de gente, não, eu estou aqui no bar, mas eu estou tomando aqui uma cervejinha sem álcool. Deus abençoe. Eu estou tomando aqui uma cervejinha sem álcool. Ué, mas está no meio do povo, está aqui vendo a maligna, assistindo o jogo, está ali gritando gol. Na igreja não dá um glória a Deus, na igreja não dá um aleluia, na igreja não tem força para falar em mistério, a língua deu um nó, não consegue dar aleluia, não consegue glorificar a Deus, mas diante da maligna, assistindo o time de futebol, ele no outro dia ele fica rouco, ele não consegue nem falar. O que foi? Não, eu estava gritando, torcendo para o meu time. O nosso time, meus irmãos, é o Botafogo no campo. Nós temos que gritar e mandar pedir Jesus que Ele venha botar fogo no campo, da cabeça aos pés. Louvado seja Deus, porque Jesus nunca perdeu, Jesus nunca perde, Jesus nunca perderá. Ele é o Todo-Poderoso. Esse tipo de gente que fica reunido nos
bares, que fica reunido nas anedotas da vida, que fica aí tomando uma cervejinha sem álcool, uma coisa ou outra. São pessoas encapadas, são pessoas que não foram sepultadas, ou pessoas que ressuscitaram o velho homem e precisa morrer de novo, precisa ressuscitar de novo, precisa viver unicamente para Cristo, precisa se esconder em Deus. E é nessa noite que Deus te chama, é nessa noite que Deus te convoca, é nessa noite que Deus te chama e diz: venha viver novidade de vida. Calamanto devassia surimicanta labassurianda labaia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para nós que estamos mortos. Ele diz, deixa de dizer, quando eu estou falando mortos, é morrer para o mundo. Nós não estamos aqui mortos vivos, nós estamos vivendo para Deus, nós estamos aqui a serviço dos céus, nós estamos aqui vivendo para Deus, estamos a serviço do reino de Deus. Aí ele fala para nós, né, estamos aqui, o nosso espírito precisa desse corpo, dessa carne, só que nós não devemos alimentar a nossa carne pelo pecado, nós devemos alimentar a nossa alma pela palavra, pela presença, pelo poder de Deus. E ele diz no versículo de número 5, ele diz bem assim: mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai os vossos membros. Quais são os vossos membros? Está aqui os nossos membros do nosso corpo, que estão sobre a terra. Mortificar, torna morto, tornar os nossos membros mortos. Para quê? Por que, pastor, que eu tenho que tornar os meus membros mortos? Em que sentido? Ou para quê? Ele responde, a palavra de Deus explica tudo. Verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar para quê? Para prostituição, para impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Isso aqui é uma das coisas que nós precisamos mortificar os nossos corpos. Meus irmãos, quando ele diz aqui a primeira palavra, a prostituição, em dois sentidos. Se prostituição, primeiro, diz a questão de se prostituir acerca de ídolos, acerca de pessoas que nós temos como que fosse Deus, como se fosse Jesus, como que fosse o nosso Salvador. Não, eu só vou se a pessoa for. Deus vai usar a vida dele, Deus não usa mais ninguém. Meus irmãos, o poder de Deus, a presença, a glória de Deus, a ação de Deus não é reservada apenas a uma pessoa. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que Deus quiser. Deus não tem negócio unicamente com uma única pessoa na terra. Deus tem os seus vasos, Deus tem os seus servos, Deus tem os seus profetas, Deus tem as suas profetisas. E a hora que Deus quer usar, Deus ele usa. Não importa o tamanho, não importa a idade, não importa a estatura. Quando Deus quer usar, Deus usa. Então, nós não podemos estar correndo atrás de pessoas, atrás de pastor, de pastora, atrás disso, atrás daquilo. Nós temos que correr atrás de Jesus. Tem um ditado que diz, um ditado oriental que diz que o macaco que pula muito, uma hora ele pula num galho seco, ele cai e racha a cabeça. Tem que ter cuidado aonde você coloca o teu pé. A segunda coisa, quando fala aqui, a primeira coisa de prostituição, acerca dessas situações voltada para a idolatria, aqui a segunda coisa que o Senhor ele fala é acerca de relacionamentos, é acerca da pessoa que não se contém, é acerca daquele que é casado, mas tem outra e sucessivamente. É acerca daquela que é casado, mas tem outro
e não se satisfaz. Isso aqui, Paulo está falando para a igreja, Paulo está falando para quem é crente, Paulo não está falando para o mundo. Essa palavra é exclusiva para a igreja. Aí nós temos que olhar para a nossa vida, e a palavra de Deus, ela é o espelho. Ela vai falar se de fato eu morri para o mundo, ou se eu estou vivo para o mundo, se eu sou o novo homem, ou se eu sou o velho homem. Não precisa eu apontar para você, não precisa eu chegar e apontar, não precisa eu chegar e ficar, ó, você não. A própria palavra de Deus, ela mostra se eu sou um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. A própria palavra está aqui claramente. Se nós morremos para o mundo, se nós ressuscitamos, buscar as coisas do céu, pensar nas coisas do céu, nós estamos mortos, estamos escondidos em Cristo. Os nossos membros precisam estar mortos para o pecado. Peraí, mas eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, mas eu continuo fazendo tudo o que eu fazia, continuo jogando uma bolinha, continuo fazendo uma fezinha lá na casa lotérica, continuo jogando lá na bicharada, continuo tomando uma cervejinha ali entre amigos, continuo de vez em quando usando uma droguinha. Ué, alguma coisa está errada. Não mudei minhas vestes, estou aí de bermudona, de bermudão pelas ruas, de camiseta regata, estou aí tudo aberto, mostrando tórax, mostrando o meu corpo. Ué, eu sou um novo homem, uma nova mulher, eu continuo usando calça, eu continuo cortando o cabelo, eu continuo me pintando, maquiando. Então, você não foi morto, porque eu não vejo ninguém que morreu, que se levanta para ir no salão de cabeleireiro, para ir se arrumar, para ir pintar unha, para pintar cabelo. Ou vocês já viram? Eu não vi. Não existe isso. Então, viver para Deus, ser um novo homem, uma nova mulher, é ter novos hábitos, é ter novas atitudes, não é viver como os outros. Aí você ouve alguém dizer, pastor dizer, não, hoje é sexta-feira, irmãs, amanhã é dia de ir para o salão da minha esposa é bem ali, tá? Amanhã é dia de ir para o salão, vai pintar unha, vai cortar cabelo, vai pintar, você tem que ficar bonita para o teu marido. Já ouviram falar na santa ignorância? O apóstolo Pedro, na sua carta, Pedro, ele diz que a beleza das senhoras, a beleza das mulheres, não está no exterior, no frisar do cabelo. A beleza da mulher não está nas suas vestes, a beleza da mulher não está nos seus pingentes, no ouro, na corrente, na prata. Mas Paulo, ele diz que a beleza da mulher está no coração sincero, no coração limpo, no coração que ama, num coração verdadeiro. Essa é a beleza da mulher. Não adianta a mulher se produzir, ficar o dia inteiro se pintando, maquiando, fazendo o que for. Na hora quando ela deitar, no dia seguinte, quando ela acordar, ela vai estar, se ela achava feia, ela vai estar mais feia do que antes. Pode ter certeza disso, e ainda a cama tudo suja para limpar. Mas o que está aqui dentro, meus irmãos, o que está aqui dentro, não existe máquina que limpa. O que está aqui dentro, no coração, o amor que está aqui, a sinceridade, o desejo que está no coração da mulher, de ser fiel, de amar o seu esposo, de amar o seu marido, não existe nada que possa tirar. Então é esse amor que precisa estar no coração das esposas. Eu nunca cobrei a minha esposa, ó, pinta o cabelo, corta, alisa, deixa teu cabelo assim, deixa assado. Não, é do jeito que Deus fez, é do jeito que eu amo, é do jeito que eu quero. Nunca impus, nunca falei nada. Falei, nós temos que ser exemplo e andar como a Bíblia manda, como Jesus manda. Nunca mandei alguém cortar cabelo, nunca mandei alguém pintar, nunca mandei mulher vestir roupa de homem, homem vestir roupa de mulher.
Cada um precisa ser cheio da presença de Deus e viver como o Espírito Santo de Deus quer que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que te mandam, que te ordena, que te instrui, que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e contra a palavra de Deus, fuja dele, fuja dela. Ah não, pastor, estou passando uma prova em casa, não está dando certo, pastor, meu esposo ou minha esposa. Ah não, vamos orar para Deus preparar outro, vamos orar para Deus preparar outra. Põe a mão na cabeça do infeliz e manda o diabo ir para o inferno, que ele está endemoniado, quando ele vai dizer isso. Vamos orar para Deus preparar outra, porque quem Deus preparou para você é para você, e até que a morte o separe. Não existe outro, não existe outra. Você pode escolher outro, você pode escolher outra, mas você está condenado. Pastor, eu não queria ouvir isso, mas é o que Deus está falando para você. Fuja da prostituição, mortifique os membros do teu corpo. A prostituição, a impureza, não se suje com o pecado, não se suje com os jogos. A palavra de Deus fala para nós em Eclesiastes que as nossas vestes, elas precisam ser brancas, brancas como a neve, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, nunca falte a presença do Espírito Santo. Então, quando nós estamos com uma veste extremamente branca, quem está com a veste extremamente branca, limpo, ele vai entrar num porão, ele vai abrir uma porta de um porão que está lá 10 anos fechado, cheio de telha de aranha, sei lá, meu Deus, você não consegue nem chegar ao chão. Você abre, quando você olha lá e fala, meu Deus, está tudo opaco, tudo cheio de pó, de sujeira. Você está branquinho, está limpo, cheiroso, está ali maravilhoso, maravilhosa. Você vai abrir aquela porta e vai entrar, seja que Deus quiser, você vai entrar. Duvido que você vai entrar, nunca. Quando você está com a roupa limpinha, você vai passar encostado no meio de coisa suja, entre um carro e outro, cheio de pó, cheio de graxa, você vai... Não, meus irmãos, nós vamos vigiar de todas as formas para nós não sujar a nossa beca, a nossa roupa. Por quê? Porque se nós sujar, nós vamos ficar impuros. Aqui a Bíblia está falando para nós não praticar impureza. Nós estamos com as nossas vestes brancas. Nós temos que vigiar onde nós vamos encostar, porque quando as coisas é preto, você pode jogar sujeira, você não vê, mas quando é branco, que nem aqui a parede é branca, aonde você, qualquer coisa de outra cor, fora o branco, que você colocar até mesmo uma tonalidade de branco mais forte, você vai ver que vai manchar, que vai ter diferença. Então a impureza, nós somos puros, a impureza acontece a partir do momento que nós nos contaminamos com alguma coisa que não seja pura, mais puro do que nós somos. Então nós precisamos vigiar para que a impureza ela não venha manchar as nossas vestes. Nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Jesus ele fala para nós, ele nos orienta, quando ele diz que teve aquela festa, que os convidados foram levados ali de todas as espécies, todos estavam com vestimentas adequadas a caráter da festa. Só que Jesus diz que tinha um ali, que ele estava com veste impura. Havia um ali que estava com a vestimenta que não era caráter, que não era própria para o ambiente. O que a Bíblia diz que aconteceu? Que aquela pessoa fora pega, foi exortada, questionada, exortada, e recebeu a ordem que fosse amarrado de mão e pés e lançado nas trevas exteriores, e ali haveria pranto e ranger de dentes. Precisamos estar atentos. A palavra do Senhor fala para nós em Apocalipse que bem-aventurados
são todos aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que possam entrar no reino pelas portas. Eu pergunto: as suas vestes estão limpas? As suas vestes brancas continuam puras? Como estão as suas vestes? Ai, pastor, já tenho que trocar as minhas vestes. As vestes, elas não se trocam, elas são lavadas, e só se lava com o sangue de Cristo. O sangue dele é o único que limpa as nossas vestimentas, e nós precisamos estar atento a isso, para nós não vacilarmos. Veja o próximo ponto. Ele diz: o apetite desordenado, a vil concupiscência, a impureza, que é a idolatria. Então, todos nós, está falando da igreja, que pratica essas coisas, idolatria, apetite desordenado, a impureza, a prostituição, entre outros, ele está dizendo aqui para nós, que é para nós não praticar. Mas se nós praticarmos, no verso 6 ele diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, aqui está uma resposta para os nossos questionamentos diários. Pastor, é tanta luta, é tanta prova, é tanta perseguição, é isso, aquilo. Eu estou servindo a Deus, mas parece que o negócio aumentou. Eu estou servindo a Deus, mas piorou. Mas aí você, como que você está? Não, eu estou servindo a Deus, mas estou esperando Jesus me libertar. Não, eu estou servindo a Deus, mas está tudo como antes, tudo da mesma maneira, tudo azul com bolinha da mesma cor. Estou esperando Jesus libertar da maligna, da televisão. Estou esperando Jesus libertar da calça, do cigarro. Estou esperando Jesus libertar da prostituição. Estou esperando Jesus libertar do jogo. Mas e aí? Não, mas o pastor falou que eu posso batizar, eu batizei. Ele falou que depois Deus me liberta. Me batizei, já estou tomando ceia, mas cada dia parece que as coisas aumentam mais. Parece que, mas quanto tempo? Cara, já tem 2 anos que eu estou servindo a Deus desse jeito. Já tem 1 ano, 2, já tem 5 anos, as coisas nunca mudam. Primeira coisa, você não foi liberto. Segunda coisa, você não morreu para o mundo. E terceira coisa, você está participando do corpo e do sangue de Cristo indignamente. E aqui ele está dizendo para nós mortificar. Só que nós não mortificamos, estamos produzindo tudo o que produzíamos. O que o versículo 6 diz? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso é sério. Você suporta a ira de Deus? Está aqui a explicação. Pastor, as coisas não dão certo, por quê? Está aqui a resposta, a Bíblia é clara. É só analisar a palavra de Deus, não precisa fazer curso de teologia, não precisa fazer curso de grego, hebraico, está aqui no bom português, claro. É só analisar a nossa vida, é só usar a Bíblia como espelho. Vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos ver como está a nossa vida. Eu estou aqui mostrando a minha e a tua vida pela palavra. Você acredita se quiser. É resposta para nós, está aqui. Deus está respondendo. Porém, ele diz no verso 7, ele faz nós lembrarmos, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Lembra quando vocês não eram mortos? Lembram quando vocês não haviam ressuscitado com Cristo? Vocês viviam nesse processo e viviam sobre a ira de Deus. A mão de Deus estava pesada sobre vocês. Então ele está falando para nós, olha, vocês viviam nisso. Então ele está mostrando o quê? Que nós não devemos viver mais dessa forma. Nós não devemos viver mais assim. Porque agora somos novos homens, novas mulheres. E o verso 8 ele diz, mas agora, ele diz de novo, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E ele continua: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meus irmãos, uma palavra gloriosa de Deus para a nossa vida, uma palavra que o Senhor Jesus ele nos ensina, que o Senhor Jesus ele nos instrui, que nós devemos nos despir, tirar as vestimentas do velho homem e nos vestir do novo homem que se renova, nos vestir de Cristo, da presença de Cristo, para que a glória de Deus ela possa resplandecer em nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele venha entrar no teu coração, que ele venha te encher da presença dele, e que você venha entender qual venha a ser a boa, agradável vontade de Deus para você. Talvez o que você pensa que seja bom, às vezes é bom para a tua carne, mas pode ser um veneno para a tua alma. Então procure alimentar a tua alma e crucificar a sua carne. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos instrui: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Meus irmãos, as horas se foram. Que Deus abençoe a tua vida, e as palmas bem alegre exalta o nome do Senhor Jesus. Bem alegre para Jesus as palmas.